Olá, graça e paz a vocês de todo o Brasil e também os nossos irmãos que nos assistem do exterior. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Estamos aqui para mais um ReinoCast hoje com a presença muito especial e muito agradável do nosso querido amigo e professor, pastor Ronaldo Borges. Seja bem-vindo ao nosso ReinoCast, pastor Ronaldo Borges. Glória a Deus, pastor. Eu cumprimento a todos também, que Deus abençoe cada um dos ouvintes aí, seja onde você estiver. Para mim é uma honra, um privilégio estar aqui, né, para juntos compartilharmos um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Pessoal, nós vamos fazer algo diferente aqui hoje, um pouquinho diferente. Nós vamos esquecer que vocês estão nos assistindo e vamos ter aqui um tempo de mesa. O pastor Ronaldo Borges tem falado bastante nesses últimos dias aqui sobre o tempo de mesa. Outro dia nós tivemos um tempo de mesa aqui também com o querido pastor Facundo, foi muito legal. Mas a gente quer ter tempo de mesa, porque a gente é muito edificado na mesa, nós somos alimentados na mesa, nós crescemos na mesa e queremos ter esse tempo de mesa. Vamos falar de um assunto que gerou uma certa polêmica essa última semana, mas nós queremos deixar claro, eu quero deixar claro que nós estamos aqui para responder os amados irmãos nesse momento, né? Eu fiz até um react, o primeiro react da minha vida lá no Instagram, vou responder no canal do YouTube direitinho a todas as acusações que me foram feitas aí de erro, de heresia, de qualquer coisa assim. E eu queria deixar claro aqui também para vocês, gente, que desde que eu me entendo por gente, eu estudo teologia e eu nunca encontrei um pensamento que fosse unânime na teologia e não houvesse um só que seja, pensamento contrário. Toda a teologia tem aqueles que são adeptos a ela, são simpáticos a essa teologia e tem os que são contrários. Então, ou seja, o fato de discordarem, e tem discordâncias que são muito claras, pontuais, e tem outros que asseveram com muita força suas discordâncias, e não fazem do outro um herege. O fato de você discordar de mim não faz de você herege. O fato de eu discordar de você só diz que nós discordamos, entendeu? Heresia é outra coisa. E mais, aquilo que nós devemos ter alarme, né? Que deve-se realmente gerar um alarmismo. Eu não sei se o alarmismo em qualquer momento deve ser gerado, mas que deve gerar cuidado, precaução, atenção, com aquilo que nós chamamos de doutrinas essenciais da fé cristã. Quando nós não estamos falando de doutrinas essenciais, irmão, cada ramo do cristianismo, cada grupo, tribo do cristão, vai ver de uma forma diferente. Então, quero deixar claro aqui para vocês que as respostas sobre essa polêmica eu vou dar em outro dia. Hoje aqui é desfrutar da mesa com o pastor Ronaldo Borges, entendermos um pouco mais sobre esse assunto, e quanto mais nós pudermos falar desse assunto, melhor. Pastor, a ideia é a seguinte, vou te apresentar a demanda e o senhor, por aí, pode partir para os textos. A ideia é a seguinte, no antigo pacto, na antiga aliança, e pacto e aliança aqui são sinônimos, tá, gente? É a mesmíssima palavra, é a mesmíssima coisa sendo dita com palavras diferentes. No Velho Testamento, os homens, eles recebiam o Espírito Santo dentro deles, a possibilidade de o Espírito Santo ter regenerado alguém para uma nova criação antes da ressurreição de Jesus, porque esse foi o tema principal da polêmica. E como funcionava essa ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, como funciona essa ação do Espírito Santo no Novo Testamento. Eu creio que a confusão vem porque a maioria das pessoas que estão falando sobre esse assunto não conseguem discernir os dois aspectos da obra do Espírito Santo. Então, talvez a gente pudesse começar falando sobre esse assunto polêmico. Aí o senhor tem a palavra e fique à vontade. Ok. Antes de entrar no assunto propriamente dito, né?
Eu gostaria de dar um conselho a quem nos ouve, né, a quem nos vê também aí no podcast, ou seja, onde você estiver vendo, porque eu acho que precisa haver um cuidado com aquilo que se ouve, né? E de fato nós precisamos ter esse cuidado, principalmente se você não é um estudante da palavra de Deus. E aí você precisa admitir que não é um estudante da palavra de Deus. Porque no final das contas a gente não quer admitir isso. Mas a grande maioria dos cristãos, né, das pessoas que vivem em igreja, em comunidade, não estudam a palavra de Deus a fundo. Né? A percepção que elas têm sobre a palavra de Deus. Eu vou além, eu acredito que eles nem leem. Quanto mais Exatamente. estudo. Então, a percepção que eles têm, que essas pessoas têm, e isso não é ruim, não é mal, não estou aqui acusando nada, mas a percepção que tem é do que se ouve de alguém. A maioria dos cristãos, quase toda a formação, né, doutrinária que eles carregam dentro deles, receberam ouvindo alguém falar. Ouvindo alguém falar. E aí, né, Jesus, no capítulo 7 de Mateus, ele nos dá alguns conselhos que também são algumas precauções. Né? Ele vai dizer assim, ó, cuidado com os falsos profetas, que vêm até vocês vestidos de lobo e tal, tal, tal. E aí ele mata a charada quando ele fala assim, pelos frutos os conhecereis. Então, não se pode colher espinhos, né, da uva, da videira, não se pode colher água salgada da fonte doce e vice-versa. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Que nós vamos conhecer as pessoas pelos frutos. Então, eu vou dar esse conselho, que é um conselho que eu aplico à minha vida. E que também é um conselho que às vezes é usado aí de outras formas, né? Até por pessoas de outros ramos, mas que é uma realidade. Cuidado com quem você ouve quando quem você está ouvindo não constrói nada. Eita! Então, há pessoas na internet falando. Na verdade, além de eles não construir, eles vivem de tentar desconstruir os outros. Então, ou seja, né? E aí aquilo Não que constroem nada para o reino e vivem de tentar desconstruir os outros. construir. Mas deve ser muito triste você viver de jogar lama nos outros, entendeu? Mas infelizmente é o que a internet aplaude hoje. Né? Eu sempre costumo dizer, porque algumas vezes algumas pessoas vieram me questionar sobre alguns assuntos. Né? Então, pastor, o que o senhor acha do cantor fulano de tal, que é evangélico, que é cristão, que é gospel e que cobra não sei quantos mil para cantar? A minha resposta é simples. Ele só cobra porque alguém paga. Não teria como ele cobrar se ninguém pagasse. O que o senhor acha dos pregadores que cobram? Só cobra porque alguém paga. Então, não que eu sou contrário o cara receber, mas a ideia é que só existe... Um comércio foi feito pela própria igreja. Ou seja, se existe coisas erradas em nosso meio... Claro, não existiu o bezerro de ouro sem que Arão o formasse. O argumento de Arão que ele lançou o ouro no fogo e saiu um bezerro era falso. Era falso, totalmente falso. Então, ou seja, por que existem esses faladores de internet que não congregam em lugar nenhum, que não conseguem ter comunhão com o corpo de Cristo, que não fazem nada relevante para o reino de Deus, mas que estão aí falando? Às vezes até eles ficam numa igreja de forma fictícia, só para dizer que estão ali. Mas eles não fazem parte, não constroem nada, não ajudam, não estão dentro, não estão participando da edificação do corpo, entendeu? Então, por que existe? Porque há consumidores para esse tipo de conteúdo. Claro. Então, ou seja, né, não seja você um consumidor desse tipo de conteúdo. Por quê? Porque você vai alimentar pessoas que estão se engajando nas redes sociais, estão ganhando dinheiro com isso, né? E que cada vez vão tentar... Diga-se de passagem que a inocência do povo é essa, né? Fica todo mundo lá nos comentários brigando e o cara ganha dinheiro. E assim, e esse cara que está falando, nesses termos, ele não tem responsabilidade nenhuma sobre o que aquilo vai produzir. E nem com a igreja. Ele não quer nem saber que se exploda a igreja. Só quer ganhar o dinheirinho dele. Ele só quer ganhar o dinheirinho dele e ser conhecido. Então, começar com esse conselho aí, cuidado com quem você está ouvindo, né? Porque, assim,
de certa forma, você, pastor, você está na internet falando para não ouvir alguém de internet. Exatamente. É isso que eu estou dizendo. Porque nem todos na internet estão descompromissados com o corpo de Cristo. A Nós gente falamos para não ouvir na construindo internet os que estão descompromissados. compromissados com o corpo de Cristo, porque esses aí estão só falando asneira e, né? E com certeza o que nós vamos falar aqui hoje vai ser atacado também por um monte dessas pessoas que não tem muito o que fazer. Todas as vezes que você fala da palavra, e a palavra ela não, o verbo de Deus não é desse mundo. Ele transcendeu do mundo de Deus para o nosso mundo. Mas ele não é daqui. Então, todas as vezes que você fala de algo do espírito, a mente natural, o homem natural, pastor Ronaldo, não pode conceber, não é certo? Não pode compreender aquilo que não é do seu mundo. A mente natural compreende o que é natural. Em outros termos, a mente terrena compreende tudo o que é terreno. A mente do céu compreende tudo o que é do céu. Então, ou seja, a gente precisa entender, e eu gostaria de começar por aqui, se o senhor me permite. Podemos começar né? por aqui. Então, nós poderíamos começar entendendo essa questão, né? De que a mente natural não pode, em absoluto, compreender as coisas do espírito. De forma alguma. Em absoluto. Zero possibilidade. Zero possibilidade da compreensão. Eu gostaria de ler um texto, né? E que o senhor me ajudasse também, lendo o texto, que está em 2 Coríntios, no capítulo de número 2, a partir do verso de número 6. 1 Coríntios capítulo 2, verso de número 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era. Era aqui é tempo, pastor? Era aqui fala sobre o tempo. O tempo era aqui tudo que é terreno. Tempo cronos. Tempo cronológico. Ou dos poderosos desta era, deste tempo cronológico, que estão sendo reduzidos a nada. Então, olha só, nós temos algumas informações importantes para começar. Primeiro, falamos sabedoria entre os que já têm maturidade. Ok. O que você pode traduzir por maturidade aqui? Cristo formado em você. Então, ou seja, falamos sabedoria de Deus com aqueles que já têm Cristo formado neles. Ou seja, se não tiver Cristo formado deles, se não são maduros, então não adianta falar. Então, mesmo que o processo da formação de Cristo já tenha iniciado, se essa pessoa não atingiu a maturidade, não adianta falar. Então, aí depende, porque há assuntos que ela já pode compreender e assuntos que ela ainda não pode compreender. Ok, então... Depende do nível de maturidade. Depende do que nós vamos estar falando. Existe uma coisa interessante que eu gostaria de pontuar aqui, ver se faz sentido para o senhor. Quando nós falamos da Igreja de Cristo, nós estamos falando de um edifício. Sim. É assim que Paulo chama. Paulo está dizendo que o Senhor está edificando uma casa. Um edifício. E é um edifício. Ele vai dizer assim, ó, nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Exato. Então, o senhor mora num edifício. Eu vivo em um edifício. O senhor vive num edifício, eu moro num edifício. Quantos andares tem o edifício que o senhor mora? São 46 andares. São 46 andares. Então, ou seja, ainda que nós estejamos no mesmo edifício, nós podemos estar em andares diferentes. Claro. O senhor concorda comigo? Claro, eu estou contando tudo, desde da garagem lá do subsolo até... São 41 de apartamentos. Pronto. Suponhamos que eu esteja no primeiro andar e eu estou na sacada do primeiro andar. Certo. E o senhor está no 46º, também na sacada. E aí eu ligo para o senhor e digo assim, pastor Eduardo, estou olhando aqui pela sacada, e o senhor me diz assim, eu também estou olhando pela sacada. E aí eu digo para o senhor assim, ó... Bom, eu moro no 17º e já dá para eu ver Itajaí. Itajaí. Mas se você estiver no primeiro andar, você só vai ver a piscina do prédio. Então eu digo assim, o senhor está vendo ali a mulher na piscina? Ali, né? Se o senhor estiver no 46º, o senhor vai ter dificuldade de ver o que eu estou vendo. Exatamente. Porque nós estamos no mesmo edifício, mas em níveis diferentes. Exato. Então, para vermos a mesma coisa, vamos precisar estar no mesmo nível. Claro, do mesmo modo, se eu te falar, tá vendo Itajaí? Você fala, não tô vendo. Eu tô vendo aqui a piscina, a árvore. Exatamente. Né? Então, ou seja, assim é a igreja. Nós estamos no mesmo edifício.
Só que em andares diferentes. em andares diferentes. Muito bom. Então, e aí qual que é a questão? Então, quando ele fala maturidade, ele está falando, você tem que falar de sabedoria para alguém que está num nível mais elevado Pronto. também. Aí que está a grande questão, que as conversas vão fluir, a fala dessa sabedoria vai fluir para gente que está no mesmo nível, porque estão vendo o mesmo. Exatamente. Quando não se está vendo o mesmo, então é necessário de que quem está no andar de cima desça para os andares de baixo Para entender o que é que ele está falando. para entender o que ele está falando. Foi isso que Jesus fez. Ele desceu para Todos os andares para conversar poder- no mesmo nível. no mesmo nível. Foi a conversa dele com Nicodemos. Ele está dizendo assim para Nicodemos: Eu estou te falando das coisas da terra. você não está entendendo. Como você vai entender se eu te falar das coisas do alto? Se eu- Aquele papo com Nicodemos foi coisas da terra, no nível que Nicodemos consegue entender. conseguiria entender. Ele já Mas não tava... ele não estava entendendo porque faltava justamente o Espírito. O espírito, exatamente. Então, ou seja, nesse nível. Então, ou seja, e aí quando você encontra pessoas que estão no mesmo nível, fica fácil de conversar porque vocês estão vendo o mesmo. Perfeito. Por isso, por exemplo, eu tenho um chamado ministerial do ensino da palavra. Eu preciso de... o meu chamado é, né, se a gente fosse colocar biblicamente, mestre. Então, só que quando eu falo com a igreja, boa parte da igreja não me entende. Então, o que eu preciso fazer? Falar como pastor. Falar como pastor, mas aí eu tenho dificuldade. Então, eu preciso de um pastor para falar com esse pastor, para ele receber essa mensagem E transmitir para a igreja de forma pastoral. de forma pastoral, para que eles possam compreender o que eu falei. E tem pessoas que têm as duas capacidades? Tem as pessoas que têm as duas capacidades. Mas não quer dizer também porque ele tem a duas capacidades que ele vai poder ficar pastoreando uma igreja. Não. Se ele tem um chamado do ensino Aí depende ou um chamado apostólico. Aí depende da obediência ao Senhor. O que o Senhor chamou ele para fazer, ele vai ter que fazer. Você falou, desculpa te tirar do tema Fica aqui. tranquilo. Não quero te tirar do tema, mas só para você esclarecer com pouquíssimas palavras, qual é a diferença da obediência da fé à obediência dos textos da lei? É que a obediência dos textos da lei é o homem tentando fazer o que Deus quer. A obediência da fé é Deus fazendo através de nós o que Ele quer. Ficou muito boa. Pode repetir? Ficou claro. É disso que eu estou falando. Repetiu, vamos lá. A obediência da lei é o homem tentando fazer o que Deus quer. Que o final é catástrofe. O homem não consegue. Não consegue. A obediência da fé é Deus fazendo através de nós o que Ele quer. O que, mesmo apesar de mim, Deus vai fazer. Deus vai fazer, exatamente. Muito bom. Perfeito. Porque o que é fé? Olha só. Fé não é o que eu acredito. É crença o que eu acredito. O que eu acredito é crença. O que é fé? É tudo que o Espírito Santo já cunhou dentro de mim, dentro do meu coração. Ele infundiu em mim. Ele cunhou, a ideia de cunhar mesmo, de fazer da forma forma, né? Então a como letra aquela escrita cuneiforme no... Exatamente, como Deus escreveu na pedra, o Espírito escreve em meu coração. Dessa mesma forma. Então nós não temos mais as leis gravadas em pedras, mas na tábua do nosso coração que é de carne. Então, ou seja, quando o Espírito faz isso, eu já não tenho mais querer. Eu passo a obedecer essa ordem que o Espírito cunhou em mim, escreveu em mim. Sem esforço nenhum. Porque agora natural. passa a ser a minha vida. Passa a ser a minha expressão de vida. É essencial. Essencial. Ok, ficou claro para mim. Claro. Então vamos voltar lá? Vamos voltar aqui, verso 7. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras. Aqui não fala mais só da era cronológica. Não, né? essas eras aqui já são eras eternas. Para a nossa glória. Para a nossa glória? Para a nossa glória. Aí ficou legal, explica Porque melhor. o plano de Deus é um plano eterno. Ok. E aí tem algo que eu falo, né, sempre, né? Se o plano de Deus é um plano eterno, então nada do que é temporal pode entrar no plano de Deus, porque tudo passará.
tudo que nós estamos vendo nessa terra passará. Se o plano de Deus é um plano eterno, nada do que é temporal faz parte do plano de Deus. Se o plano de Deus é um plano eterno, nada do que é temporal faz parte do plano de Deus. Ou seja, então o temporal sempre vai ser um ponto de transição entre o que nós vivemos e o que Deus quer. Exatamente. O temporal foi uma inserção feita por Deus apenas por causa da redenção do homem. Manifestação da graça de Deus. Na graça de Deus. Porque Deus só poderia manifestar a graça a um homem que morre. Por isso que Deus criou o homem menor que os anjos. Mortais. Mas isso é um assunto para outra hora. Vamos lá. Verso 8. 8. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Os poderosos desta era aqui é os sábios, os inteligentes, os Einstein da vida, Os eruditos, os doutores, caras que... o doutorado, pós-doutorado em ciências da teologia, divindade. Esses caras todos aí, com todos os diplomas e com todos os méritos que tem de sabedoria natural, não conseguiram compreender. Eu quero deixar claro que nós não estamos desmerecendo aqui os seus Ninguém, né? diplomas, os seus diplomas. Só estamos dizendo que os diplomas não são suficientes para dar a entender ao homem natural as coisas do Espírito. Exatamente. E o que ele vai dizer agora no 9. No verso 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Continue. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Então não são coisas que continuam ocultas, porque Deus já revelou a nós. Deus já revelou a nós. Agora, como que Deus revelou a nós? Por meio do Espírito. Por meio do Espírito. Então eu gosto dessa palavra no verso 9, o todavia. Todavia. Né? Então ele vai dizer assim, ó, nenhum dos poderosos puderam entender, todavia, como está escrito, né? Ou seja, são coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, mente nenhuma imaginou, é o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito que sonda todas as coisas, até mesmo as mais profundas de Deus. Ou seja, esse Espírito, ele vai no mais profundo de Deus. Ele pega as coisas que estão na profundeza. Por que ele precisa pegar as coisas que estão nas profundezas de Deus? Porque ele começou falando sobre um mistério que está escondido em Deus. Então ele vai lá, pega desse mistério que está escondido em Deus e traz para nos revelar. Aí vai haver uma dinâmica para essa revelação. Continuando. Verso 11, pastor Ronaldo Borges. Verso 11, Herbert. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Eu gosto muito da palavra ninguém nos textos bíblicos. Como quando fala ninguém, é ninguém mesmo. É ninguém mesmo. Por exemplo, um texto de João, quando Jesus diz assim, ó, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Então qualquer um que afirme conhecer o Filho está mentindo. Está mentindo. Aí só o Pai pode revelar o Filho. Aí sim, então eu conheço a partir da revelação do Pai. Do Pai. Aí essa revelação, como nós já falamos, né, é a revelação em mim e não uma revelação para mim. A maioria dos cristãos tem uma perspectiva, tem uma percepção contrária, né? Eles acham que só o Filho conhece oPai. Mas é só o pai que conhece o filho. Exatamente. Aí, olha só. Então, ele diz aqui, ó. Ninguém, né? Nós estamos no verso de número 11, né? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. E ninguém é ninguém. Ninguém. Então, primeiro ponto. Sem o Espírito de Deus... Impossível saber o que Deus pensa. Impossível saber o que Deus pensa. Aí vamos lá, continuando, verso 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Para quê? Para entendermos as coisas de Deus, as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Ou seja, nós recebemos o Espírito procedente de Deus para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente.
se só o Espírito conhece as coisas de Deus, então nós precisamos do Espírito para entender o que é que Deus tem nos dado gratuitamente. Ou seja, sem o Espírito, nem o que Deus nos deu nós podemos entender. Por isso que a maioria dos cristãos não tem noção do que Deus fez por eles. A maioria dos cristãos não tem noção do que Deus fez por eles, verdade. E aí, a gente vai entender, a dinâmica continua, porque ele está falando de uma dinâmica de entender a mente de Deus. Ok. Né? Vamos continuando, olha lá, verso 13. Dela também falamos, Ou verso seja, 13. Desse dela também falamos, é das coisas que Deus nos tem dado, É delas, desculpe, eu li errado aqui. Delas também falamos. das coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Nós falamos dessas coisas, mas olha que Não interessante. com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Não podemos falar dessas coisas com palavras ensinadas por sabedoria humana. Parece que teve um momento que Paulo caiu nesse erro, né? De falar com palavras de sabedoria humana, e depois Sei. ele disse, não vou fazer isso mais, né? É. E aí ele vai dizer até, quando vai falar, se eu não me engano, aos Coríntios, né? Eu não vos falei com palavras de sabedoria humana. humana. Que parece que a sensação que eu tive na leitura é como se naquela oportunidade no Areópago ele tivesse que falar diferente. Falar diferente. Porque ele estava tentando convencer homens que tudo que faziam era estudar a partir da mente natural. Aí ele tentou convencer os homens Com argumentos naturais. Quase morreu nesse dia. E não converteu ninguém. E não converteu ninguém. Que loucura, né? Que loucura. Ou seja, nem mesmo Paulo apóstolo pôde usar da persuasão humana para falar das coisas de Deus. Aí você vai entender o que é que Paulo diz quando ele diz que abriu mão de todas as coisas. Porque pensa o nível de conhecimento que Paulo tem. Um homem que estudou aos pés de Gamaliel, que era extremamente preparado. Hebreu, fariseu de fariseus. Você vê na defesa dele com relação... Quanto à lei de zeloso. Você vê na defesa dele com relação às acusações que ele é também cidadão romano e ele tem mais conhecimento que os advogados romanos sobre a lei romana. Mas esse cara não pode usar nada disso quando o assunto é a igreja. Poderoso. Ele tem que revelar pelo Espírito aquilo que o Espírito tá mostrando. Então ele tem que abrir mão de todas as coisas. Isso é importante, né? Porque se Paulo apóstolo precisou dessa dependência do Espírito para falar das coisas de Deus, imagina a gente. Não vamos falar nada se não for pelo Espírito. Mas eu penso que fica mais fácil. E não é só falar, também compreender. Compreender. Que ele vai chegar aqui, porque é uma dinâmica que ele está mostrando. Mas eu penso que fica mais fácil quando nós não temos conhecimento natural. Claro, porque aí só temos o do Espírito. Do Espírito. Agora, quando nós temos muito conhecimento natural... Há uma guerra. Há uma guerra. Vamos lá, olha só. Continuando. Verso 13 de novo, vamos lá. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com as palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais, ou seja, também tem um destino. As verdades espirituais são para aqueles que são espirituais, né? Exatamente. E essa ou seja, é o conselho que você deu no início. Exatamente. Exatamente. Não fique batendo cabeça com quem não tem o Espírito. Tem. E aí, assim, ó. Com quem não é espiritual. Vamos pensar aqui de forma bem dinâmica. Para Deus existem apenas dois homens. O primeiro Adão e o último Adão. Um que veio da terra e um que veio do céu. Um que veio da terra, um que veio do céu. O primeiro Adão terreno, o último Adão do céu. Ok. Primeiro Adão e último Adão, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45. 45 em diante. Então, o homem que veio da terra, o homem que veio do céu, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 47. 47. Então, olha só. Quando eu estou falando para um auditório, pode haver ali Adão e pode haver ali Cristo. Claro. O primeiro Adão são os homens caídos, cuja natureza ainda é caída e pecaminosa, e o último Adão, que é Cristo, nos homens que foram alcançados por Deus, por meio do Espírito Santo, pela sua graça, e receberam o dom do Espírito Santo. Não. Não? Não. Como é, então? Porque é aí que está o ponto. Porque há muitos que nasceram de novo... Mas não tiveram o Cristo formado. Não tem o Cristo formado. Continua com a mente do Adão. Concordo. Porque não é só pelo fato de eu ter sido alcançado por Jesus que eu tenho a mente de Cristo. Exatamente. A mente de Cristo é para os maduros. A mente de Cristo é para os maduros. Então, ou seja... É um detalhe importante, né? Totalmente importante. Porque a gente passa despercebido.
A gente tem uma tendência a achar que todo aquele que recebeu a Cristo já tem a mente de Cristo. Não tem a mente de Cristo. Então, olha só, o senhor está lá no domingo pregando, tem 500 pessoas. Eu te pergunto, quantos Adão tem, quantos Cristo tem? Não sabemos. Eu não sei, mas eu sei te dizer por experiência pastoral que tem mais Adão. Pronto, agora o senhor vai precisar decidir. Se eu vou falar os espirituais ou se eu vou falar o natural. Se o senhor vai dar alimento sólido Ou se eu vou dar papinha, ou se o senhor vai dar leitinho. leitinho. Se o senhor dá leitinho, não vai alimentar os maduros. E se der alimento sólido, passa mal os novos. Passa mal os novos e Porque não vai não podem suportar, né? suportar. Como Jesus disse, o que eu tenho para vos dizer, Vocês não suportais vocês agora. não podem suportar agora. Paulo também falou a mesma coisa. O que eu Paulo- tenho para dizer, eu tenho muita coisa para dizer de difícil interpretação, porque É. vocês se fizeram negligentes para ouvir. Lá em Hebreus capítulo 5. Exatamente. Então, aí que tá a grande questão. Porque na dependência do Espírito, eu vou conseguir falar a ponto de que os meninos entendam e os maduros também entendam. Boa. Na dependência de Cristo isso De Cristo, acontece. porque o Espírito é que vai alimentá-los. E a dinâmica disso aí? A dinâmica disso é uma vida aos pés do Senhor, para ouvir o que o Senhor tem para falar e transmitir o que o Senhor quer falar. Ainda que você, fazendo a leitura do que o Senhor te falou, você não vê lógica. Entende? Porque nós trabalhamos com a lógica. Bom, eu tenho esse público aqui precisa dessa mensagem. Então, eu abro mão da minha mente natural, eu abro mão do meu entendimento, da minha concepção natural, e vou confiar plenamente no Espírito de Deus. Então existe toda uma engenharia espiritual na entrega da Na mensagem. entrega da mensagem. Que, se você está falando a partir de Cristo para um Adão, não há comunicação. Exato. Se eu estou falando a partir da dimensão do Espírito, a partir de Cristo, não pode se comunicar essa nova criação, esse Cristo, com o velho homem, com o Adão. Ele não é capaz de compreender. O Adão nunca vai compreender. Nunca vai compreender. É isso que está escrito aqui quando diz o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito. Porque ele parecem loucura. Óbvio que parecem loucura, não são coisas desse mundo. Totalmente atípica para eles. Atípica. Né? Então, esse discernir... Então, ou seja, mais do que conhecer textos, é carregar uma vida, é uma vida. que é a vida de Cristo. É a vida de Cristo. Porque isso é o cristianismo. Porque fala de um primeiro Adão, de um último Adão. Sim. Fala de um primeiro homem, que é da terra, e de um segundo homem, que é do céu. É. E aí, se eu estou nesse último Adão, ou nesse segundo homem, se eu estou em Cristo, e eu falo a essa velha criatura, ela não me entende, porque eu estou falando de uma dimensão que ela não acessa. Por isso é espírito que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, nem o conhece. Nem o conhece. Fica claro. Mas olha só, vamos só dar uma pausinha aqui e ler Colossenses capítulo 3, verso 1 para mim, por favor. Colossenses 3:1, vamos lá. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Continue. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês serão manifestados com Ele em glória. Então, olha só, olha o que ele está dizendo. Se nós ressuscitamos com Cristo, nós não pensamos mais nas coisas da terra. Qual que é o problema? É que para o Adão só existem as coisas da terra. Como é que você vai falar das coisas do céu para aqueles que estão arraigados nessa terra? Esse é o termo, arraigados, né? Já salvei então, precisa haver da parte daqueles que pregam o evangelho o discernimento com quem estão falando. Então, olha só, Jesus, ele falou de muitas coisas celestiais, mas quando ele foi conversar com Nicodemos, que ele olhou para Nicodemos, ele falou das coisas da terra, tentando transicionar Nicodemos da terra para aquilo que é celestial. E por que você acredita que Nicodemos não conseguiu perceber ali? Porque Nicodemos não tinha o Espírito. Simples assim. Simples assim. Jesus disse que ele deveria ter, mas todavia não tinha. Não tinha.
Vamos voltar para o Coríntios 2 para a gente Vamos, encerrar antes lá? da gente sair daqui, você podia só comentar o verso 5 Pode falar, e o 6, pode falar. aqui de Colossenses 1, Colossenses 3, que diz assim: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Façam morrer. Quer dizer, essa é uma responsabilidade nossa. Nossa, Fazer morrer tudo que pertence esse à natureza terrena. terreno. Tudo que é terreno tem que morrer. A imoralidade sexual, Sim. a impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Ou seja, a ira de Deus acerta os que estão na desobediência. Sim. Ela alcança eles. Sim. Se você continuar lendo, você vai ver que ele vai fazer uma distinção entre nós, porque assim, ó, nós como cristãos podemos viver essa vida, né? Continue lendo, por favor, pastor. Mas não vamos sofrer a ira, vamos sofrer a disciplina. A disciplina, exatamente. Ok. 7. As coisas que vocês praticaram no passado, Ou quando seja, costumavam viver nelas, ou seja, a desobediência das coisas que sim, vocês costumavam viver sim. no passado, né? Mas agora, abandonem todas essas coisas. Olha só Ira, essa afirmação. ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Ou seja, é um exercício de se despir do velho homem o tempo todo. Com as suas práticas. Porque o velho homem não cabe na nova criação. O Eduardo Reis é o velho homem. Cristo é o novo homem. Cristo é o novo homem. Então, para que você viva a plenitude de Cristo, o Eduardo Reis tem que morrer, tem que ficar para trás. Uhum. Por isso que tem que negar-se a si mesmo. Então, é responsabilidade nossa fazer morrer tudo que é terreno. Como que eu faço morrer tudo que é terreno? Me despindo. Vivendo uma vida de cruz, que é o se despir do Se velho despir homem. do velho homem. Então, eu não vivo pelo que eu penso, eu não vivo pelos meus desejos e eu não vivo pelos meus sentimentos. Eu vivo pela obediência da fé. Então, ou seja, o que eu penso não é o guia para a minha vida, o que eu sinto não é o guia para a minha vida, o que eu tenho vontade não é o guia para a minha vida, o guia para a minha vida é tudo aquilo que o Espírito já cunhou dentro de mim, que é a minha fé. Por isso que o verso 11 vai dizer, nessa nova vida, não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Por quê? Porque todos se transformaram em Cristo. Então, É um único homem. despida o velho homem o tempo todo. Ou seja, é um único homem. Não existem dois novos homens. É um único homem. É um homem coletivo. Peguei. Voltamos para Coríntios? Voltamos para Coríntios para a gente encerrar lá. Verso de número 13 e aí leu 14. Vamos lá. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Que forte essa frase, hein? Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Não aceita. Não é que não entende, só não aceita. Não aceita, não recebe. Pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ao mesmo tempo, por ninguém é discernido. Ou seja, para que haja o discernimento da vontade de Deus, do pensamento de Deus, Certo. é necessário que quem fale no Espírito, Ok. e que quem ouça no Espírito. Quem fala no Espírito, quem ouça no Espírito. Essa é a dinâmica. Não pode ser só um. Não pode ser só um. Todos os dois têm que estar... Nós temos que nos encontrar no Espírito. Uau. Então, quando você fala de coisas espirituais para um homem natural, ele não é capaz de compreender. E aí, eu até falei outro dia sobre isso lá na igreja, né? Sobre a responsabilidade dos que ouvem. Porque nós colocamos responsabilidade só em quem fala. Não colocamos responsabilidade em quem No que ouve. Aí o cara passa o domingo inteiro assistindo um monte de porcaria,
futebol, não sei o que e tal, coiseira lá. Aí chega à noite. Aí chega à noite, vai pro culto e ele quer entender as coisas do Espírito. Isso aí é um negócio que nós precisamos mudar urgentemente na vida da igreja, né? Ou seja, o pregador, ele passa o dia todo se consagrando, se dedicando à leitura dos textos, evitando ser contaminado com agentes externos. E aí ele vem pregar uma mensagem que ele recebeu do Espírito de Deus para os irmãos que passaram o dia inteiro assistindo porcariada na TV, brigando, discutindo, em festas. Aí o cara chega na hora da reunião, Ele quer ele quer receber do Espírito estando na carne. Não vai, né? Receber nada. Ou seja, existe também uma responsabilidade naqueles que ouvem. Naqueles que ouvem. Exatamente. E eu ministrei sobre o episódio de Atos 10, Pedro e Cornélio, né? Porque Cornélio é o ouvinte. O que Cornélio estava fazendo? Orando e jejuando. Pedro é o expositor da palavra. O que ele estava fazendo? Orando e jejuando. Quando os dois se encontram, Pedro começou a falar, o Espírito já caiu sobre eles. Porque você tem um homem que está no Espírito falando com um homem que está no Espírito ouvindo. Então, falando aqui aqueles, pastor, eu vou na igreja há mais de 10 anos, minha vida nunca mudou. É claro que não mudou e não vai mudar. É porque você nunca ouviu a voz do Espírito. Porque só quem está no Espírito pode ouvir a voz do Espírito. Então, a responsabilidade cai sobre os pregadores? Sim, óbvio. Né? Mas também cai sobre aqueles que ouvem. Se eu quero ser transformado pelo Senhor, pela sua palavra, eu preciso estar no Espírito para ouvir o que Deus está falando, para ter capacidade de compreender o que o Espírito está falando. Porque senão, para mim vai ser só loucura. Professor, de forma muito respeitosa, você pode fazer uma conclusão de tudo que nós falamos para que fique mais didático, para que as pessoas entendam a nossa próxima etapa? Vamos lá. O que eu estou querendo dizer aqui, com tudo isso aqui, né? Vamos só ler o último versículo, pastor? O 15 e 16? O 15 e 16. Ok. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Esse por ninguém é discernido é muito legal. É porque assim, ó, se eu estou no Espírito, nenhum homem natural consegue me discernir, porque ele não chega nessa dimensão. Mas você consegue discernir todo mundo. Todo mundo. Quer dizer, o cara que está no primeiro andar não consegue chegar no 41º. Não consegue. Mas você consegue descer. Descer, porque eu já passei por aquele andar. Então eu sei exatamente o que ele está vendo. Essa é a ideia. E aí, só um ponto, Nós, né? porém, temos a mente de Cristo. Faltou essa partezinha. Que é a parte principal. Que é a parte principal. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem é que nos entrega a mente de Cristo? O Espírito. O Espírito Santo. Então, ou seja, o pregador tem a mente de Cristo para falar e o ouvinte tem a mente de Cristo para ouvir. Ou seja, o Espírito da verdade, o Consolador, o Paráclitos, ele é o Espírito de Cristo. De Cristo, exatamente. Quando eu recebo Cristo dentro de mim. E esse Espírito é que me dá a mente de Cristo. A mente de Cristo. Tanto para ouvir quanto para falar. E aí nós temos uma comunhão no Espírito que sempre existiu. E que o nosso trabalho não é gerar uma comunhão, é preservar a comunhão. Boa. O nosso trabalho, então, não é gerar uma comunhão no Espírito, é só preservar a comunhão no Espírito. Do Espírito. Pelo vínculo da paz, que é o que ele diz em Efésios 4. Opa, pode citar o texto? Podemos citar. Ele vai dizer assim, que... Vamos ler o texto? Abre lá, Efésios 4. Esse texto é muito importante. Efésios, capítulo 4. Porque eu posso afirmar para o Senhor, a partir do 1, eu posso afirmar para o Senhor que a maior parte da comunhão que se fala na igreja são comunhões artificiais e que não vão dar em nada. Só estão comendo, bebendo e fazendo festa. Fazendo festa. Olha lá, lê a partir do 1 aí. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Isso aí é diferente. Sejam pacientes, suportando uns aos outros. Esse suportar é ser suporte, não é suportar o meu irmão é uma tranqueira e eu suporto ele. Não, é ser suporte pro outro. Ah, ok. Entendeu? Não é ficar concordando com as coisas erradas. Não. É eu sou o suporte para ele.
façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Conservar a unidade do Espírito. Então, Ou seja, essa comunhão sempre existiu. por exemplo, eu conheço um cara hoje Uhum. e a impressão que eu tenho é que eu conheço ele desde que eu nasci. Tem isso mesmo. Essa é a unidade do Espírito. O que eu tenho que fazer É só é preservar. ser humilde, como diz ali, que é mais que ele colocou ali? Dóceis, Dóceis, pacientes, pacientes, suportando uns aos outros. e ser suporte para o outro, para mim não perder o vínculo do Espírito. Senão eu perco o Eu vínculo. perco o vínculo do Espírito. Então, não existe a igreja gerar comunhão, porque a comunhão sempre existiu. Estamos ligados pelo Espírito. Claro. E a única coisa que vai fazer a gente se separar é o nosso ego. Porque ele vai continuar no 4 aqui, há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados É uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. Ou seja, não tem como haver divisão. Em cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. E aí ele vai entrar no outro assunto que é importante, mas Mas não vem ao caso agora. fugiríamos do O tema aqui, ok. Então, ou seja, Continuamos com a conclusão. a conclusão. Qual que é a conclusão? A conclusão é: não dá para entender o que é do espírito com a mente natural, independente da capacidade que você tenha na mente natural. E eu costumo dizer que quanto maior capacidade na mente natural, mais dificuldade para compreender as coisas do espírito. Porque se nós precisamos abrir mão da nossa mente terrenal, se a minha mente terrenal para mim é muito valiosa, eu tenho dificuldade de abrir mão dela. Até porque tudo que se diz terreno, a minha mente natural compreende. Então eu me sinto inteligente. Só que quando nós falamos da coisa do espírito, nós estamos falando de uma loucura para a mente terrenal. Por isso que Paulo vai dizer que aprove a Deus salvar-nos pela loucura da pregação. E por que é loucura? Loucura para aqueles que se perdem. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então, ou seja, nós precisamos de um transmissor do Espírito e um receptor do Espírito. Se você é um crente carnal, você nunca vai entender coisas como essas. Então, você tá nos ouvindo aí e você dizendo assim, ué, o que esses caras estão falando? Né? Segundo que o Adão se interessa por coisas terrenas. Cristo se interessa só por coisas eternas. Então, por exemplo, se eu começo a falar de coisas eternas, todos aqueles que estão em Cristo e são maduros serão atraídos, que é a minoria. Se eu começo a falar de coisas terrenas, todos aqueles que estão em Adão são atraídos, Que é a maioria. que é a maioria. E aí, olha o ponto. Os pastores, os pregadores e os líderes, para atrair multidão, faz o quê? Fala de coisas da terra. Substitui o evangelho por coisas terrenas. Você vai vencer, você vai conquistar, Deus vai te dar, isso vai dar certo. Você vai comprar seu carro, E aí vai arrumar seu marido, enchem os prédios de Adão. Diga, qual é o problema? Qual é o problema? O problema é que Adão não agrada a Deus. Só Cristo. Só Cristo. Mas essas pessoas que estão na igreja não podem receber a palavra do evangelho? Podem se for pregado. Aí vai precisar alguém ter peito. Alguém tem que ter coragem de pregar. Mesmo sabendo que boa parte não vai gostar. Não vai gostar. Vai se debandar. Vai debandar. Mas aí Paulo vai dizer, se nós ainda agradamos a homens... O próprio Senhor, né, quando disse, vocês vão ter que comer a minha carne e beber do meu sangue, todo mundo deu no pé, Deu né? no pé. Ele falou de coisas espirituais. Pronto. Foi um monte de mente natural. E depois perguntou aos discípulos, vocês não vão também? Vão também. Aí, olha, mesmo que eles não tinham espírito, eles já tinham discernimento que do Senhor fluía palavras de vida eterna. Para onde iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Já tinha esse discernimento claro. Discernimento claro. Mesmo que eles eram incapazes de compreender. Se você tivesse que dar um título para essa nossa primeira parte aqui, do Reino Cast de hoje, qual seria o título? Eu colocaria
a necessidade do Espírito para pregar e compreender o Evangelho. A necessidade do Espírito para pregar e compreender o Evangelho. Muito bom. Então, foi aí a primeira parte do nosso ReinoCast. Fiquem ligadinhos, porque nós vamos ter segunda parte desse ReinoCast aqui. Nós vamos fazer um novo episódio já para uma segunda parte, tá bom?